Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. Iniciamos aí com o que eu intitulei durante essa semana a Live Relâmpago, com uma temática bastante pertinente em relação a uma vida que vale a pena ser analisada, né? Para ser vivida. Até que ponto as ideias nos influenciam na medida em que não somos capazes de encarar a própria realidade, né? E hoje conosco aí, psicanalista e professor Arthur Schumann. Estamos aguardando nosso convidado. Ué. Aí, maravilha. Tudo E bem? aí, Hugo? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Você me ouve? Ouço também. Muito Então tá bem. bom. Então, uma boa noite aí a todos que nos acompanham. Estamos entrando ao vivo. Hoje é dia 3 de setembro de 2025. Essa live que eu intitulei Relâmpago, chamado, né, Ideologia, um refúgio da alma imatura. E uma honra poder receber aqui, né, no Furo do Alfinete, que em uma certa medida também contribuiu, né, para que isso viesse a tomar forma e vir à vida, né, algo que não estava, na verdade, com condições de caminhar e se erguer e ficar de pé, que é o furo do alfinete através da minha vida. Então, o professor Arthur Schumann, ele é meu professor na formação de terapeutas e é psicanalista, né? Há uma década já desenvolve um trabalho acolhendo a alma humana com esse drama existencial das inúmeras mazelas que acometem, né, o ser humano. E hoje, com essa temática, é muito pertinente porque muitas vezes não nos damos conta, né, do quão pernicioso é a ideia que não é monitorada e que encontra guarida na nossa mente, na nossa alma, como um ninho de passarinho, né, o ovo da serpente, né, que no seu devido tempo vai acabar gerando um fruto e trazendo alguns problemas. Então, seja muito bem-vindo, professor Arthur Schumann, no Furo do Alfinete. É uma honra inenarrável, imensurável. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, Hugo. Você sabe que eu tenho um grande apreço pelo seu trabalho, admiro muito a pessoa que você é, o profissional que você é. E estar aqui nesse projeto, que eu conheço o cerne desse projeto, conheço as intenções desse projeto, né? Senão não estaria aqui. Eu sinto-me muito feliz por estar aqui, por ter sido convidado, por fazer parte dessa pleve de pessoas importantes que estiveram aqui ao longo desses últimos dias e que ainda virão. Então, vamos conversar, vamos para frente. Maravilha, sem delongas, né? Então é como o professor falou mesmo, né? O Furo do Alfinete, através da EFTAS, me proporcionou conhecer pessoas, né? Pessoas de uma índole assim ímpar, eu posso falar dessa forma, né? Entregando aquilo que a EFTAS veio trazendo para cada uma dessas pessoas, né? No meu caso, equalizando a minha alma para poder perceber o barulho de fora e o barulho de dentro, e identificar, né? Aquilo que até então eu corri durante muito tempo ao longo da minha vida, que era de mim mesmo, né? Então, eu reitero isso de forma veemente, né, e resoluta. E vão para cima, né? O tema é baseado, como eu havia anunciado, a partir de um livro de um psiquiatra, né? Ele é psicólogo e psiquiatra, ele é psiquiatra, né? O Dr. Laeli Rositer. Ele escreveu um livro chamado A Mente Esquerdista, né? As causas psicológicas da loucura política. E pensando nesse material que o professor já consumiu e eu também consumi, nós entramos, né, em comum acordo em pensar, né, porque o repertório terapêutico dele, sem sombra de dúvida, é maior do que o meu, então muitas dessas demandas por ideias que influenciam as pessoas e o modo de elas verem o mundo acabam esbarrando, né, e batendo na porta do consultório para ser atendido, né? E baseado no que o professor tem a dizer e nessa abordagem, né, que o psiquiatra elaborou e estudou de uma forma bastante detida, nós vamos organizar então essa espinha dorsal a partir da obra deste autor. Então, gostaria já de perguntar então, professor Arthur, sobre essa questão da mentalidade esquerdista, né? Ele descreve no material a esquerda política como portadora de um distúrbio psicológico coletivo, marcado pela recusa, né, da responsabilidade, tão caro nos dias de hoje, né? Como é que o senhor lê essa tese dessa tese, né, do ponto de vista psicanalítico? Ah, Na minha concepção, Hugo, a mente esquerdista, quando a gente fala da mente esquerdista, nós falamos de um ideal filosófico, comportamental, né, de um conjunto de coisas que façam que nós
quando observamos o comportamento de um cidadão, nós conseguimos perceber se ele foi ou não pego por este bichinho, às vezes nem ele mesmo sabendo que foi pego, né? Às vezes um ignorante de boa fé, né? Na minha concepção, este conteúdo, né, que envolve toda esta ideia esquerdista transformou-se, na verdade, não em um ideal, mas em um berçário, né? Então, é como se existissem, não é como se, mas é de fato. Existem muitas pessoas que sentem-se pequenas, fragilizadas, que necessitam de acolhimento, de reconhecimento, de afago, e o ideal esquerdista faz isso muito bem, tomando como base a mente psicopática e perversa daqueles que são os que regem este pensamento. Então, existem aqueles que governam, né, que são poucos, e os que são governados. Os que são governados são como crianças num berçário, né, que são acolhidas pelo grande pai, que não é Deus, para eles, de modo geral, não é Deus, mas sim o Estado, né? Aquele que protege, que zela, que cuida, né? Diante da minha certeza da minha incapacidade de fazer isso por mim mesmo, né? E é muito difícil você encontrar uma pessoa que esteja apta a ser tratada num processo terapêutico sério, que esteja envolta por esses pensamentos, porque para que uma pessoa consiga se libertar, estou falando de um tratamento terapêutico sério, não estou falando destes que acorrentam as pessoas nas próprias mentiras, que somente validam os seus comportamentos, né? Mas uma pessoa que de fato é esquerdista, por assim dizer, ela já está evidenciando não estar conseguindo ver a realidade, né? Então, como o próprio livro diz, né? A pessoa ela está dançando entre a neurose e a psicose, né? É um afastamento da realidade e uma cisão completa com a realidade. Então ela está no meio daquilo ali, né? Ela acredita que vive num lugar inexistente, com leis inexistentes, com regras inexistentes, onde os comportamentos que ela acredita que são normais são anormais, onde ela vê que a doença para ela parece com saúde, né? Com inimigos inexistentes, é, e criando soluções inexistentes para esses mesmos problemas inexistentes. Ou seja, ela vive num completo bacanal, né? E para que se terapeutize uma pessoa assim, precisamos partir do princípio basilar que é a noção de realidade e como é que apresenta a realidade para alguém que está psicótico, por exemplo, né? Demanda-se de alguns fatores e um deles é o sofrimento, né? Quando uma pessoa dessa vem com um sofrimento muito grande, às vezes o sofrimento convence-a de pensar um pouco além do que ela foi ensinada. Mas se uma pessoa que não está sofrendo profundamente e que está envolta por essa mente esquerdista chega para um processo terapêutico, para autoconhecimento, por exemplo, ela não vai permanecer e será quase intratável, né? Antes de a gente continuar aqui, eu quero pedir para o pessoal que, se porventura puder, que clique no coraçãozinho aqui embaixo, encaminhe a live, porque não sei o Hugo, mas eu estou sempre em Shadowban aqui, né? Depois da última confusão que eu arrumei aqui também ontem, o meu alcance já foi totalmente reduzido e eu tenho certeza absoluta que não está entregando a live. Tá tudo bem, vai ficar gravado depois, isso é ótimo, mas então se puderem clicar, clique, mas não custa nada, só fica apertando, apertando, encaminhe para as pessoas aí, né? Porque com certeza as pessoas que me seguem não estão vendo a live, não estão nem vendo que eu estou ao vivo, né? O Instagram faz dessas, infelizmente. Mas enfim, continue. Enquanto você estava falando, professor, eu estava refletindo aqui, até durante a nossa última conversa, né, em relação a essa live, para eu poder passar para a próxima questão, porque essa mentalidade esquerdista ela tem a ver com uma certa infantilização e fuga da realidade, né? Totalmente. E aí, dentro do furo do alfinete, a gente trata disso também, mas o professor Rositer aqui, o psiquiatra, no livro, ele fala que a mentalidade esquerdista ele perpetua a infância psicológica, onde Freud, né, vai dizer que a cultura ela exige o sacrifício do desejo. A gente pode Uhum. afirmar, então, que a recusa dessa maturidade é uma espécie de regressão neurótica?
eu não vou dizer regressão neurótica, mas eu digo que não avanço. Porque quando se fala de regredir, tem que se ter chegado em um lugar e voltado, né? Mas quando uma pessoa está envolta por isso, ela simplesmente permanece num padrão adolescente, né? Então ela não vai olhar o mundo e as suas regras sociais da maneira como de fato eles são e da maneira como de fato eles se desenvolvem, né? Essa pessoa sempre estará numa perspectiva neurótica, né? Para quem não entende, né? O que seria neurose, né? A neurose é um afastamento da realidade, né? Você, por exemplo, digamos que você está voltando do trabalho para casa e você manda mensagem para sua esposa: amor, eu vou chegar um pouco mais cedo hoje, né? E a sua esposa começa a digitar e você vê ela digitando ali no WhatsApp, digitando e para, digitando e para. E de repente ela manda umas letras perdidas, tipo A, S, D, W. E você fala, mas o que aconteceu, amor? Né? E ela digita e para, e digita e para, digita e para. Você soca o pé no fundo do acelerador e começa a pensar várias coisas. Será que ela está infartando e está tentando escrever alguma coisa e não consegue? Será que ela caiu, bateu a cabeça, está agonizando para morrer e está tentando mandar mensagem e não consegue? Será que ela está dando para um cara na cama? Filha da puta, tá me traindo. Ou seja, em questão de milésimos de segundo você viveu a dor de pensar que sua mulher estava agonizando, sua mulher estava morrendo ou te traindo, né? De repente você chega em casa, chega correndo, abre a porta e tal, você vê a tua mulher desligando o chuveiro rapidamente, você pensa, filha da puta, tá no banho com outro cara. Quando você chega lá, puto da cara, já, que deu, amor? Você fala, que deu o quê? Porra, não me responde. Então ela vai dizendo, nossa, porra, eu tava tomando banho tentando te responder, a gota pingou aqui, eu não conseguia, mandei um monte de porcaria, eu tava tomando banho, pô. Né? Ou seja, a realidade esteve ali o tempo todo, mas você experimentou as sensações da irrealidade. Então, o esquerdista ele é um neurótico incrustado, né? Por exemplo, a Greta Thunberg, lá, aquela retardada lá, né? Você olha para ela, você vê que ela é retardada, né? Você vê que ela vive num outro mundo, né? Inimigos imaginários, temas que porventura é, não tem relevância alguma no que diz respeito ao melhoramento do mundo de fato, né? O esquerdista ele é inútil, né? O esquerdista é inútil. E um adolescente é o quê? Né? Com todo respeito, nós fomos adolescentes. A para que serve um adolescente? Não nenhuma. O adolescente é inútil. Né? O adolescente ele é totalmente dependente do aconselhamento e do direcionamento dos teus pais, ou também dos pares, de modo geral, a fim de que ele seja nutrido de bons valores, né? Para que ele desenvolva virtudes, para que ele tenha noção do que é disciplina, para que ele tenha noção do que é ordem, para que em algum momento ele faça alguma coisa e sirva para alguma coisa. Porque, de modo geral, né? Não, mas o meu filho eu amo. Não estou falando disso. Né? Não é porque você ama alguém que a pessoa serve para alguma coisa. Né? Claro que nós amamos os nossos filhos, mas de modo geral, qual é a servidão de um adolescente? Merda nenhuma. E um esquerdista, de modo geral, tirando o afeto que as pessoas que amam ele têm por ele, mas, de modo geral, um esquerdista não serve a muita coisa. Né? Porque é uma pessoa que está a par da realidade, a parte da realidade. Ela vive numa neurose. Né? E o esquerdismo é uma neurose coletiva, para não dizer uma psicose. Professor Arthur, eu não sei se, mas para mim está aparecendo aí de forma fragmentada, quadriculada. Para Ué, mim, que estranho. eu me vejo certinho, só não consigo te ver certinho. Tá ouvindo, o teu áudio tá bom, o teu áudio. Eu tô vendo eu e você perfeitamente, cara. Não sei, o pessoal quiser falar aí pra gente como é que estão as coisas. Tá tudo certo? Alguém comentou aqui da Greta, né? A história que o professor falou, e eu me lembro que há 20 anos, 21 anos atrás, quando eu entrei na universidade, eu não tinha nenhuma noção, né, do que era ideologia, nada de nada. E estava me recordando hoje que havia um moço lá, um rapaz, um homem mais velho que todo mundo, já tinha se formado. Ele se intitulava anarcopunk iconoclasta. Esse era o termo dele. O termo. Anarcopunk iconoclasta. Destruidor de imagem, de símbolos, né? Meu Deus. Mas só que ele ficava lá para instrumentalizar os calouros que chegavam, né? Intimidando eles com as ideologias, né? O sistema,
a opressão e tudo mais, né? E quem rejeitava isso, ó, ele falou aqui, o Wilber, que é só a imagem do Arthur tá um pouco embaçada. Vamos ver se agora melhora. Melhorou? Agora eu tô te vendo melhor agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Seguimos o barco. E eu acabei na época até me deixando levar, onde eu queria chegar num ponto, porque provavelmente tu atende, já atendeu adolescentes, né? E adultos que vieram dessa adolescência conturbada. E como são presas fáceis, né? Tu falasse ali que o Estado acaba ocupando esse lugar, né? Na vida de muitas pessoas. E a própria ideologia, né? Não é à toa que a gente tem aí um ícone, né? Na cultura pop brasileira, vamos botar dessa forma, da tal da MPB ali, que é o tal do Cazuza, por exemplo, que ele cantava ideologia, eu quero uma para viver, né? E como o imaginário das pessoas foi sendo modelado por isso, né? Sempre há um terceiro, Agora é sempre... interessante, o que você falou, cara, é muito importante. Você falou assim, ó, eu, numa certa idade, me deixei levar por isso. Se você for olhar para esse Hugo do passado, que se deixou levar por essa ideologia, muito certamente você vai ver um Hugo com o desejo de mudar o mundo, né? Você vai ver um Hugo que, de modo geral, não estou falando dos líderes esquerdistas, estou falando da massa, né? De modo geral, de bom coração, né? É, mas com uma carência gigantesca e uma necessidade de pertencer, né? Uma necessidade de pertencer a algo grande, a um movimento, alguma coisa, né? E sem embasamento, sem experiência de vida alguma, sem noção de responsabilidade alguma, muito mais ferido do que capaz de guiar alguém, né? E aí a ideologia pega ali mesmo, cara. Se você for ver, né, o esquerdismo, ele se dedica a atacar quem? Mulheres e crianças. O homem, ele sofre o retalho, né? O homem sofre as consequências do que o esquerdismo faz às mulheres e crianças. Por quê? Porque mulheres, né, fruto dos últimos 50 anos de feminismo, e as mulheres se comportam como crianças, né? As mulheres, hoje em dia, de modo geral, se comportam como crianças. E nós, homens, né, instintivamente faremos tudo até comer merda para agradar as mulheres, por mais que elas se pareçam como crianças, né? Então, nós seremos afetados pelos comportamentos dessas mulheres que se comportam como crianças, advindo do feminismo, que é um braço do comunismo, né? E as crianças são atacadas em desenhos, em charges, em músicas, em tudo, né? Em vídeos. Por quê? Porque daí é muito mais fácil você levar, você manter uma criança esquerdista até a vida adulta do que você transformar um adulto que é de direita, por exemplo, ou conservador em esquerdista, né? Então, o esquerdismo ataca as mulheres e as crianças. As mulheres são mais vulneráveis emocionalmente, mais oscilantes emocionalmente, estão mais à mercê das emoções em função dos hormônios, etc. As crianças, porque são crianças, são burras, né? E aí o que você faz é atacar aquele que é mais perigoso, né? Que é o homem, né? Então, você faz leis feministas que fazem com que o homem tenha medo de casar, tenha medo de ter mulher, tenha medo de ter filhos. Você põe medo no homem para que ele não engravide a sua esposa. Você reduz a testosterona do cara, reduzindo em torno de 3 a 7% todos os homens, todos os anos o nível basilar de testosterona, né, nos exames laboratoriais e clínicos, para que o cara acredite que quando ele tem 300 miligramas por decilitro de sangue de testosterona, ele está normal, né? Na verdade, ele tem hipogonadismo, né? Você vai fragilizando uma sociedade, você vai deixando mulheres neuróticas, crianças retardadas e homens fragilizados, né? Aí você instaura o medo. Quando você instaura o medo, as pessoas agem pelo sistema simpático, e pelo sistema simpático as pessoas farão as coisas para sobreviver e não para conhecer, não para saber, né? Interessantíssimo, né? E tudo isso de forma pensada, deliberada, né? Vindo de cima para baixo, na verdade, né? Não é Com algo certeza. ao acaso, né? A esmo, assim, de qualquer... Não, 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 não. E voltando então aí, professor Arthur, a ideologia como a fuga da realidade, né? Então, no projeto do Furo do Alfinete, essa metáfora, né? Da dor como evidência da verdade,
Como é que a ideologia, nesse contexto, ela funciona como um mecanismo de defesa contra a realidade que fere e exige essa mudança? Tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito, né? Ele diz o seguinte, que a verdade é um leão, então solte-a. Né? Bem Né? certo. Então, assim, é, quando você pega um grupo de pessoas que sofrem da mesma dor, né? Então imagina o gordinho, por exemplo. Né? O gordinho vai lá, sofre bullying, né? Se sente um merda, a, a autoestima dele baixa, dele encontra outro gordinho que fala que sentiu a mesma coisa, e outro gordinho sentiu a mesma coisa. Aí tem o gordo mor, né? Que vem e fala o seguinte: vocês estão sofrendo por isso? Realmente a sociedade é desgraçada. Olha aqui, ó, vamos nos unir, né? Para nos defendermos desse inimigo comum. Aí tem o negro, né? O negro sofre racismo e etc. Dele conhece outro negro que sofreu a mesma coisa, e outro. Daí tem o negro mor, que vem e diz o seguinte: ó, vocês estão sofrendo essas coisas aqui, ó. É porque o homem branco é mau. Daí, aí vem o homossexual, né? Sofreu rejeição e todas essas coisas aí. Aí vem o homossexual mor e diz o seguinte: vocês estão sofrendo porque o homem hétero, esse potencial estuprador, ele é mau, né? Então vamos nos unir, vamos aqui. Aí esses grupos, né, coordenado por essas cabeças, né, se encontram e falam: opa, tudo bem? Quem são vocês? Ah, nós somos o grupo dos gordos que sofreram, nós somos os negros que sofreram, nós somos os viados que sofreram, nós somos as mulheres que sofreram. Nossa, caramba, cara. E o que vocês fazem para se ajudar? Ah, a gente faz isso. Caramba, que coincidência. A gente faz a mesma coisa. Vamos nos unir. Aí são as minorias, né? Contudo, quando eles vão se reunir nesse jantar, eles percebem que os líderes eram amigos. Ah, já se conheciam? Claro, não, eu conhecia ele, já nos conhecemos há muito tempo. Ou seja, é um processo de acolhimento de dores verdadeiras, mas que são aumentadas, exacerbadas, para fragilizar esta pessoa, a fim de que elas se sintam um com o grupo e defendam-se do outro grande grupo, que são as pessoas, né, opressoras, que somos nós, por exemplo. Né? Então, a ideologia, ela vem justamente para ocupar o lugar daquele cara que hoje em dia é proibido de exercer o papel dele, chamado pai. Né? Então, quando você tem uma sociedade que fragiliza o homem, né? Aí nós caímos naquele mito do Adão e Eva, que nós falamos, inclusive, já com o Hilbert, sobre o silêncio de Adão, né? Se quando a Eva veio com a maçã e falou: pô, Adão, é o seguinte, eu conversei com uma cobra aí, caralho, aqui é uma maçã, dá uma mordida. Ele pegasse a mão da maçã e enfiasse na puta que vai falar: você tá ficando louca, Eva? Falar com essa filha da puta dessa cobra aí, essa maçã do caralho, tu vai trazer pra mim essa bosta ainda, cara? Tu venha pra cá e fique perto de mim e não se meta com essa bosta aí. Mas Adão foi covarde, né? Adão não cuidou da Eva, Adão não cuidou do jardim do Éden, Adão não observou que existia uma cobra ali que não deveria estar ali. Ou seja, quando Adão deixou de fazer o papel dele, que era ser homem, ele abriu espaço para que a Eva caísse no conto da serpente. Então, nós falamos do erro de Eva, mas nós esquecemos que para que a Eva tivesse errado, Adão errou primeiro. Né? Então, a ideologia ela vem ocupar o lugar do pai. É o Estado, não é a Estado. O Estado. O Estado é o pai. Isso aí fica bem evidente, né, professor Arthur, lá naquela distopia do 1984, lá do George Orwell, Isso. né, o grande Aham. irmão, né, que está sempre de O olho grande irmão. e monitorando tudo mais. Eu estava me recordando aqui, eu não sei se compete, como a gente está falando aí de elementos mito-poéticos, metafísicos e transcendentais, né? O Saul Alinsky, lá, quando escreveu aquele livro Regras para Radicais, que foi o mentor do Barack Obama e lá na Hillary Clinton, ele faz uma menção ali na introdução do livro, falando como o primeiro radical da história, por assim dizer, o grande ideólogo, né? Se é mito ou não, onde começa o mito e onde começa a verdade, né? Satanás, ele fala, Lúcifer, que construiu o seu próprio reino. E aí eu queria te Exato. perguntar se a mentalidade esquerdista
em uma certa medida, ela enseja isso no coração daquele que é cooptado. Vou usar essa palavra que eles gostam muito de usar, né? Cooptado, né? Eles gostam muito dessa palavra, né? Criar um mundo segundo o seu próprio umbigo, segundo as suas próprias regras. Eu digo não de quem é cativado por isso, né? Mas quem está por cima, né? De forma Olha, deliberada. existem duas coisas acerca disso que você falou. Ponto um, sim, a ideologia esquerdista tem um comportamento muito semelhante àquela de Lúcifer, né? Eu brilho, eu sou grande, eu não te obedeço, eu faço meu próprio reino, né? Ou seja, existe a verdade, existe a realidade, ela é imperiosa, mas eu a nego e eu quero viver uma outra realidade que é a minha vontade. Não, não, mas a tua vontade não interessa. Eu quero que essa parede vire água. Não, não vai virar, mas eu quero. Entendeu? Então, a mente esquerdista, ela tem esta vontade de fazer com que coisas sejam o que não são, né? Então, isso tem muita semelhança ao comportamento luciferiano. E segundo, que a imensa maioria, né, dos líderes comunistas, socialistas, a imensa maioria deste comportamento esquerdista está totalmente atrelado ao satanismo, né, cara? Isso aqui só quem é, só se for cego para não ver, né? Então são são ideologias altamente ligadas ao satanismo. Inclusive você vai ver que a grande maioria dessa galera de esquerda aí são ligados a umbandismo, macumba e o caralho a quatro, né, cara? Então você vê que está incrustado e entre eles é de comum acordo, entendeu? Né, a própria teologia da libertação, que é o braço comunista que entrou na Igreja Católica, né, como o próprio padre, me fugiu o nome agora, falou, a fumaça de Satanás entrou pela janela da igreja, né, que é a teologia da libertação. Né. Então existe um braço luciferiano muito forte, comportamental e ideológico aí por detrás da mente esquerdista. Remonta muito àquela questão também gramsciana, né, Arthur? Das estratégias de Gramsci, está embutido ali também essa coisa de Sem dúvida. corromper os valores, a sociedade e tudo mais, né? O próprio Olavo de Carvalho, Exatamente. né, professor? Você vai dissolvendo o tecido social, né, cara? Eu me lembro que a coisa é tão forte porque quando eu falei da faculdade, eu acabei projetando uma representação de homem de uma pessoa que existia lá. Eu tinha meus conflitos na época interna e ele tinha o depois que eu fui me aproximando e depois que me distanciei, eu olhei para trás e vi, putz, mas aí o problema dele era o pai dele também. E ele acabou se afeiçoando à ideologia, né? E quando eu apresentei para ele um texto que eu imprimi na época do jornal Mídia Sem Máscara, quando o Olavo começou a escrever lá o primeiro jornal independente, não sei se você te recorda, lá por os idos de 2004, Lembro. 2005, 2006, eu imprimi naquela impressora matricial, na Epson. Eu até tenho Uhum. guardado isso ali ainda, eu vou bater uma foto, depois vou botar lá no grupo. Lá. E aí eu cheguei e mostrei para ele me chamava de Zagolé, ele disse assim, Zagolé, não lê essas coisas que é material progressista, ele falava. Isso vai corromper a tua mente, ele dizia. Né? Olha a inversão, né? O Olavo já alertando a mente das pessoas e ele invertendo, né? Acusando daquilo que você faz, né? Sem se dar conta. E como é que pode, né, cara? Acuse-os do que você faz, né? É exatamente isso. E eu assim, puxa, eu olho para trás hoje, esse tempo atrás até eu descobri uma outra coisa dele, porque essa coisa de pertencimento é tão forte, ele descobriu que ele tem descendência judaica e ele foi rejeitado na sinagoga mais antiga que existe no Brasil, em Recife, eu acho que é Recife. Ele foi até lá para fazer o reconhecimento perante a comunidade e negaram porque ele não queria abrir mão. Ele usava dread, fumava maconha e tudo mais, Rastafari. E ele quis entrar assim do jeito dele, pela a consanguinidade dele, né? Vem por parte materna, acho que é. E os caras cortaram. Tinha que cortar e ele pegou e se revoltou. Aí um dia eu joguei na cara dele, falei assim, depois que a gente separou ali da convivência, né? Agora tu vê o que vocês fizeram com Jesus, né? Tu sentiste na pele, né? A rejeição, né? Foi rejeitado pelos seus, né? Deve ser doloroso isso aí, né? Só que eles não têm culpa porque tu quer fazer as coisas conforme o teu umbigo e não aquilo que já existe antes mesmo de tu nascer, né? Então, isso incomoda E porque você vê que Hugo, essa ideia de fazer as coisas pelas próprias mãos, né? Criar uma nova realidade, isso é tão verdadeiro, cara, que você percebe que a esquerda dedicou os últimos 35, 40 anos aí a
a inundar as bibliotecas de revisões históricas, né? Porque você, de fato, cria uma nova realidade, né, cara? Imagina, nós fomos criados já lendo muito de literatura comunista, sem nos darmos conta, e isso mudou nossa realidade. De repente, você, graças a Deus, tem um Olavo da vida aí que começa a mostrar algumas coisas, você vê que aquilo que você viveu, de modo geral, não era bem a realidade dos fatos, né? Daí tu põe mais 30 anos em cima, né? Desde a nossa infância até hoje, põe mais 30, 35, 40 anos de literatura esquerdista, né, cara? Os nossos filhos, porventura, vão buscar entender de onde vieram e para onde vão através da literatura, vão encontrar o quê? Quem encontrou no passado, encontrou no presente, meu caro. E a gente aprendeu ouvindo falar que o verde da bandeira era as matas, o ouro roubado, Exatamente, né? exatamente. Relega, né, aquele passado que, bom, ele era fruto do seu tempo e a contradição, porque eu tinha um professor que eu achava que ele não era esquerdista e eu Que descobri depois. antigamente os homens eram maus porque as mulheres não podiam trabalhar fora, elas não podiam trabalhar fora de casa, ou antes da invenção das rondanas, através da Revolução Industrial, os trabalhos eram hiper pesados e não havia condições físicas, estruturais, fisiológicas para que as mulheres trabalhassem fora de casa. Aí de repente as mulheres se revoltaram na Revolução do Sutiã, começaram a trabalhar fora de casa, né? E daí eu te pergunto, se as mulheres passaram a estar no lugar que queriam, porque elas antes diziam que não estavam onde desejavam, elas estão mais felizes, né? Então, por que as taxas de suicídio e depressão femininas aumentaram? E se as mulheres começarem a sair de casa, elas estão aonde? Elas estão no trabalho e não estão em casa, né? Então, a mulher sai de casa para ganhar R$ 3.000, para pagar R$ 3.000 para uma empregada estar em casa com os filhos dela, ou seja, 0 a 0, né? Para ouvir um chefe falar merda no ouvido dela lá. Eu te pergunto, o suicídio infantil e depressão infantil aumentou ou diminuiu depois que as mulheres saíram de casa? Isso que eu estou falando aqui é ideologia ou é realidade concreta, bando de filha da puta? É a realidade concreta, porra. Essa eu não é a minha ideia, eu não é o Arthur falando uma ideologia aqui. Isso aqui é uma realidade. Eu estou mostrando o que aconteceu na porra da história. Entendeu? Pô, você entende, cara, o tanto de mentira que a gente cresceu ouvindo, cara? Né? Que eu lembro que eu era criança, cara, e uma mulher falava assim, não, eu, eu cuido dos filhos, né? Só meu marido trabalha. Você não trabalha? Era um negócio meio tipo assim, a mulher, quando eu era Vergonhoso, né? criança, pô, assim, hoje já voltou a ser virtuoso, né? A mulher estar em casa, graças à internet também, pô. A internet tem um papel importante nisso, né, cara? Né, o conservadorismo e tal, tal, tal. A mulher tá voltando a entender algumas coisas. Mas, cara, eu lembro quando eu era criança, assim, cara, Deus me livre, cara, a mulher não trabalhava e o homem trabalhava, cara. Era meio fofoca, né? Fulana fica só em casa, né? Mas vá tomar no cu, cara. Olha no cu, né, bicho? Sem fundamento, né? Inversão total, né? E vem vindo de forma sorrateira e paulatina, assim, as pessoas se Mas dão conta. Por isso o que a cara gente não conversa. percebe, cara. É um negócio que vem, é a história do sapo na panela, né? Vai esquentando, esquentando. O sapo morreu, mas porque ele não pulou, não, porque ele esquentou devagarinho. A gente estava conversando hoje sobre, ontem, né, até na aula também, né, sobre isso, o feminismo enrustido, né? De que as pessoas É. dizem que não, mas que sim, né? Porque está tão incrustado pelo aspecto do feminismo, vou botar assim, né? Porque a gente tem também outros problemas aí decorrentes. E rasgar o tecido social é negar isso aí, é negar. O São Tomás de Aquino vai trazer a máxima aquela, né, professor Arthur, né? O que é a verdade, o que est veritas, né? Que perguntaram para Jesus, né? É a adequação da inteligência à realidade, corromper a linguagem, é a estratégia soviética, comunista e tudo mais. Aí você falou aí do livro, né, na escola, eu lembrei de um caso hoje, estava me recordando, quando eu dava aula, trabalhei 12 anos. Eu fui na biblioteca pegar um livro, tinha uma menina de 12 anos que eu dava aula para ela, estava lá, eu fiquei escutando ela falando com a bibliotecária. 12 anos. Tem esse manifesto do Partido Comunista. Aí eu assim, será que eu estou ouvindo isso? Aí eu fui chegando devagar, eu falei o nome dela, que eu dava aula para ela, eu assim, ô fulana, o que que te levou, qual foi o interesse que te despertou em ler esse livro? Eu vi lá na internet do influencer que eu acompanho, não sei o que era para importante a gente ler. Eu assim, olha, me desculpa, assim, a gente incentiva a leitura e tudo mais, só que assim, antes tu tens que
ter repertório de figurinha, de coisas boas na tua cabeça, entender as coisas dentro de ti antes de mergulhar nesse negócio aí. Primeiro que é uma leitura complicadíssima, assim, por termos, não que tu não possa compreender, só que ali tem umas inversões que vai dar problema na tua casa, assim, para ela. Né? Uma menina de 12 anos querendo ler o Manifesto do Partido Comunista. Tu vai falar para um esquerdista, por exemplo, ele vai achar isso o máximo, né? Porque assim, ela está se emancipando já desde então, né? Formando. E olha que interessante, né, Hugo? Eu lembro, cara, que quando eu era. Eu tive a bênção, cara, a sorte de nascer numa família hiper conservadora, assim, né, cara? Meu avô fazendeiro, madeireiro, meu outro avô agricultor, né? As minhas avós donas de casa, né? Todo mundo armado até os dentes e pau na cabeça. Fui assim, no meio do mato, né, cara? Então, e assim, meu pai, um cara muito bruto, muito grosso, sabe, cara? Eu tive a bênção de nascer num lugar desse, mas eu lembro que na adolescência eu comecei a estudar e buscar querer saber as coisas e eu caí nos discursos de João Goulart, né, cara? E eu vi aqueles discursos, eu sempre fui um cara muito nostálgico, de gostar de ver história, assim, tal, e ver os vídeos antigos. E aquele cara dando discurso, falando sobre a reforma agrária. E eu lembro do dia, cara, que eu tava ouvindo ele assim, e eu senti um negócio, meio que uma empolgação ouvindo o discurso dele. E no mesmo momento, cara, que ele tava falando de reforma agrária e tal, eu pensei, pá, meu avô tem fazenda. E se Ah, porventura um desses caras entrar lá na fazenda do meu avô. Eu comecei a pensar, tipo assim, se isso que eles estão falando fosse imperativo sobre a realidade da minha família trabalhadora, que dá sangue. Eu falei, cara, eu matar esse cara. Eu falei, nossa, eu falei, cara, eu senti na pele, né? que eu quase fui pego. Eu falei, nossa, cara, que perigo. Eu senti isso, sabia? Eu acredito, a gente, E se pô, é um cara, e se é um cara que não tem repertório, se é um cara que não tem uma criação forte, se é um cara que não tem a mão pesada de um pai que educou, se é um cara que não tem a imagem do avô presente ali, um avô bruto, por exemplo, vira a casaca. até me recordo que quando eu trabalhava no segundo grau dando aula, eu falava para os alunos, né? Se vocês têm alguma pendência, vocês resolvam, porque assim, ó, depois eu fiquei sabendo de casos de alunos que foram para a universidade estadual, federal, até particular, e ainda que eles digam assim, ó, eu fico de cara com isso, Arthur, tu deve falar com certeza com propriedade, porque tu viveu isso na pele também, né? Mas essa história de que lá ninguém modula a mente de ninguém na universidade, as coisas às vezes não são abertas, são veladas, são sutis. É a proposta curricular, é a forma do conteúdo programático, são as referências bibliográficas que eles utilizam. É uma série de coisas que é como se fosse o sibilo da serpente, né? Mas sereis como Deus. Rapaz, eu tava na faculdade em 2009, cursando psicologia, 2008, 2009, eu acho. Hoje tá na moda, né, cara? Assim, o pessoal grava vídeo na internet, nas faculdades. Então, hoje em dia dá status, né? Você ser contra o comunismo, assim. Mas, cara, isso é muito recente, né? Vamos dizer que isso aí virou pauta na internet aí, o quê? Vamos pegar aí os anos do Lula e Bolsonaro, vamos pegar os últimos 8 anos aí, 10 anos, vamos por 10 anos, né, cara? Bicho, lá em 2009, cara, eu já fechava o pau na faculdade, porque eu percebi isso aí, cara. O quanto eles já destruíam a psicologia, o quanto eles desumanizavam o ser humano com a desculpa de humanizar, né? O quanto eles inferiorizavam a capacidade da psique humana com a desculpa, né, da inserção, do acolhimento, né? O quanto eles pervertiam a história, o quanto eles davam valor aos desejos sexuais, né, à liberdade, né? Na verdade não é liberdade, é libertinagem, né? E eu fechava o pau, cara. Eu recebi um abaixo-assinado de alguns colegas, não foi pra frente, óbvio que eu era um cara muito bem quisto pelos meus colegas, a galera gostava de mim, mas teve uma patota lá que fez um abaixo-assinado para eu não participar das aulas mais. Porque tinha 3, 4, os outros nem tanto, mas cidade interior, né, cara? Então era bastante e pouco ao mesmo tempo, né? Bastante para a incisividade dos que eram e pouco perto do volume dos professores. Mas os que eram, os comunistas mesmo, assim, cara, os caras fodiam com as aulas, assim, cara. Assim, ó, uma desgraça. E eu ia pra cima, cara, entendeu? Tanto que, de repente, eu conheci a psicanálise e meti o pé no cu na faculdade, cara, entendeu? Vou buscar o caminho aqui, né? Porque
Até tem essa polêmica, mas a gente não vai entrar nisso aí, né, professor Arthur? Então, voltando na questão do livro, desse vazio existencial, né, e a própria ideologia, o Pascal ele vai escrever que o homem foge do silêncio interior, né, e vai procurar, né, suportar essa, porque ele não suporta a si mesmo, né? Então, a ideologia seria então esse preenchimento artificial desse vazio, Com né, certeza, onde a pessoa, absoluta. Né? Quando o homem cria, ou quando ele busca criar a habilidade de observar-se a si próprio, ele vai encontrar alguma coisa. Né? Quando ele desenvolve a virtude da humildade, por exemplo, de falar assim, deixe-me me conhecer a mim mesmo, ele vai encontrar alguma coisa. Mas o que a mentalidade esquerdista faz? Bem pelo contrário disso, ela entope de barulhos, de frases prontas, de ideologias, de moldes comportamentais, tanto que você vai vendo que as pessoas são iguais, né? Você olha e fala, é esquerdista, pelo jeito de se vestir, pelo jeito do cabelo, pelo jeito... Por quê? Porque é pronto, não existe individualidade, a pessoa vira massa. Não tem personalidade. Você arranca a personalidade, arranca a identidade, a pessoa vira massa, né? Ela não se destaca, né? É, quem é que vai se destacar no esquerdismo? Ah, o que deu mais o cu, que chupou mais rola, que deu mais a buceta, o que tem mais tatuagem, que raspou o cabelo depois que cresceu. É aquele que fez algo mais histriônico, não mais virtuoso. Percebe? Por quê? Porque eles precisam colocar um volume mais alto nas desvirtuações. Né? Não existe como a virtude se sobressair ali, porque não existem virtudes. Existe uma massa, todos são iguais. E aquele que tem mais coragem de fazer uma merda maior é aquele que vai ter vantagem, né? o entorpecimento dos sentidos seria um filhote do medo, em última instância? Sem dúvida alguma, cara, porque é, a ideologia ela vem para acolher. Quem busca ser acolhido é porque está com medo de algo, Acuado, né? né? Tá acuado, exatamente isso. Né? Então, quando você coloca o medo numa pessoa, né? Olha a pandemia aí, olha a propaganda antitabagista, olhe, enfim, olhe todos esses movimentos aí. Você põe um medo, você cria um problema, esse problema gera medo, quem criou o problema dá a solução, e você segue cegamente porque você não quer morrer, né? Então você não. Não, eu entendi, mas eu vou buscar alguma. Ó, mas você vai morrer, hein? Não, só vou dar uma olhada num livro que, olha, não vai dar tempo, vai morrer. Entendeu? E O esquerdista faz a mesma coisa. até isso aí, já percebesse, né? Eu digo porque eu passei uma fase. Hoje eu costumo dizer que os poucos livros que eu tenho revelam o tamanho da minha ignorância. E uma época eu me cercava de livros para me esconder e criar uma falsa medida de que era o intelectual politizado, né? Eu acho que essa é a palavra que É, eu gosto muito de usar, né? E aí eu compro, e daí tem um fetiche pelo livro, aquela coisa que quanto mais eu tenho, parece que mais eu sou algo, na verdade, né? Só é para tapar esse ruído, na verdade, né? Que ele é ensurdecedor, no final das contas, né? exatamente isso. Eu tá chegando o nosso horário aí, né, professor Arthur? A gente toca mais uns 5 minutinhos e eu tenho paciente depois. Tá. Eu vou finalizar então aqui sobre o papel da religião e a transcendência dessa questão e o caminho da cura. São duas questões que dá para sintetizar. Seria o que, né? A Edith Stein ele fala que ela fala, né, que a alma só encontra a sua verdade diante de Deus, né? A ausência da transcendência e a recusa da dimensão espiritual estão ligados ao que alimenta as ideologias políticas. E aí, por... Cara, quer continuar? não, daí eu ia continuar porque ela se casa com a cura em certa medida, porque vê, ele fala aqui no livro, né, que não tem como negar a natureza humana naquela tríade, né, o ser humano biopsicossocial ou Isso. bioantropsicossocial, mas aí eles Ou diluem. espiritual também, né? Pois é, eles diluem esse negócio no meio porque incomoda, né? Eles não gostam de falar, né? Não gostam de falar disso aí, né? Que acha que já tá querendo fazer catequese, escola dominical, ou estão querendo inculcar alguma coisa na Cara, pessoa. olha, uma coisa assim pra. Eu acho que vai ser interessante falar isso aqui para sintetizar o que você disse. Você já percebeu, cara, que existe uma ideia de que quanto mais intelectual ou quanto mais cientista o cara for, geralmente ele é ateu. Não, o cara é muito inteligente, ele ficou ateu. Tipo assim, quanto mais inteligente ele fica, ele sabe que Deus não existe. Né? Então,
foi plantado na nossa cabeça, né? Ah, geralmente o pessoal das exatas é ateu, os matemáticos, os físicos, né? Os cientistas, os médicos, né? Quanto mais ciência, mais ateísmo, quando na verdade é uma mentira, né? Algumas das mais brilhantes descobertas científicas vieram de cientistas cristãos. Algumas das maiores e mais profundas descobertas matemáticas vieram de matemáticos cristãos, né? Os grandes matemáticos dizem, né, que quanto mais você aprofunda-se na matemática, mais próximo de Deus você chega, né? Quanto mais você se aprofunda na ciência, mais convencido de que a existência de Deus é real, né, você chega. E o esquerdismo quer mostrar o contrário, né? Ele quer tirar Deus dessa equação, né? Porque na verdade, na cabeça deles, Deus não nos dá liberdade, mas nos aprisiona. E o que eles querem é liberdade. Quando na verdade o que eles estão fazendo não é se libertando de uma ideologia religiosa. Eles estão se aprisionando às paixões, né? Eles estão se prendendo, se aprisionando em algo que eles acreditam ser a liberdade, né? É um profundo desconhecimento e no fundo eu tenho dó, né? Porque essas pessoas, quando tiverem com 45, 50 anos de idade, vão chegar no meu consultório depressivas, né? Queriam ter filhos, não tiveram, queriam estar casados, não casaram, queriam se sentir bem, não se sentem, destruíram a própria saúde, destruíram a própria fisionomia, né? Destruíram as suas relações interpessoais, né? Não sabem quem elas são, estão em crise existencial, crise moral, crise ética, crise filosófica, e aí precisam reestruturar isso quando já não se tem mais muita energia e capacidade biológica para reverter os danos causados, né? É muito triste. Já aconteceu muito, atendo muitas pessoas que após o arrependimento chegam para terapia para redução de danos, né? É triste. Tá bom, então, eu só tenho a agradecer, né, por você ter aí um precioso tempo aí da tua vida para nossa vida, né, e trazer esse nome, né, para alguns desses furos, e um deles, né, a alma diante da ideologia, né, que acaba ocasionando não somente um, mas inúmeros furos que é como se fosse um abismo chamando o outro, né, e quando a pessoa não Exato, se vê, ela já não reconhece mais a si própria, né, negando a si mesmo, exato. e o que há dentro dela, ela nega a realidade e nega a si mesma, né, essa que é, e não no sentido Exatamente. cristológico, né? Não é nesse sentido, né? É outro sentido, né? Negar aquilo que ele colocou dentro da gente, que é esse tesouro, né? Não é negue-se a si próprio para negar as suas paixões, né? É uma negação da existência concreta, né? Bem diferente, né? E é isso, pessoal. Só tenho a agradecer a cada um de vocês que passaram por aqui. A live vou deixar ela salva, sem problema nenhum. E o professor aí, mais uma vez, reitero o agradecimento, muito obrigado. E a todos que Muito estiveram obrigado a conosco você. aí, fiquem com Deus aí e uma ótima semana, tá bom? Obrigado, Hugo. Deus te abençoe. Um beijo grande. Conte comigo Amém. sempre, cara. Você é um Valeu. baita cara. Tenho muito orgulho de você. Fica com Obrigado, Deus. obrigado por tudo. Tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.